Irmãos, vamos abrir aqui. Eu vou começar pelo final aqui, só para trazer uma direção, uma localização aqui. 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, abençoa essa palavra com o Teu poder e a Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua manifestação, com a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, Pai. Fala conosco aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Eu vou acompanhar aqui na tela, no computador. Olha só, primeiro a gente precisa se localizar aonde a gente está desde quando nós nascemos. Aonde a gente está, qual a nossa colocação. Então, às vezes, a gente vê coisas surgindo externamente no nosso país, tudo que está acontecendo. Mas eu preciso entender que desde quando nós nascemos, nós enfrentamos uma batalha. Então, nós precisamos entender. Por exemplo, na época de Jesus, na época de Moisés, eles já nasceram enfrentando batalha. Moisés nasceu, já queriam matar lá os meninos. Jesus nasceu, já queriam matar lá aqueles nascidos, e matou um monte de gente lá. Então, vamos entender o seguinte, em que condição nós estamos? Nós enfrentamos luta, muitas vezes, a primeira luta é com nós mesmos, com o nosso eu, com a nossa carne, com a vontade do Espírito que a gente quer fazer, e a vontade da carne, os nossos pensamentos e as outras coisas. Então, lê aqui comigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, a mesma coisa que uma pessoa lá nos Estados Unidos passa, nós vamos estar passando aqui. Só que o que eu preciso entender? Eu não posso deixar as coisas externas atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Olha só, por quê? Porque volta no 8 aqui, Pedro, por favor. Por quê? Eu preciso estar vigiando. Eu preciso estar atento, eu preciso estar sóbrio. Por quê? Aí a gente vê uma notícia para lá, outra notícia para cá, aí um está a favor de um lado, o outro está a favor do outro. A gente perde o quê? A nossa posição de vigilante. Existe situação que a gente vai participar. Existe situação que a gente não vai nem chegar perto. Por quê? Porque eu tenho que estar vigiando. Eu tenho que estar atento. Está acontecendo um monte de coisa? Tá. Mas a minha confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Aí ele fala assim, ó, ao qual resistir firme na fé. Então, no que eu vou fazer? Eu vou resistir na fé. A minha localização é o quê? Desde quando nós nascemos, nós enfrentamos batalha. Você foi para a escola quando você tinha 7 anos, né? Todo mundo entrou com 7. Você não, lá no primeiro dia de aula, você não enfrentou batalha? Eu enfrentei. Logo no primeiro dia de aula, nos primeiros dias lá, já enfrentei batalha. Então eu preciso entender que nós vamos enfrentar a batalha até a vinda do nosso Senhor. Mas eu preciso entender que algumas coisas vão acontecer de maneira externa. Eu preciso estar aqui vigiando, estar atento com as coisas que estão acontecendo, porque tudo que está acontecendo tem origem espiritual. Deus dá uma direção para a nação como igreja, para aclamar, para orar, para buscar, o mundo espiritual se movimenta. Mas o que eu preciso entender? Eu tenho que agir assim? Não, eu tenho que saber como eu vou agir. 2 Coríntios, aqui no telão também.
capítulo 10, versículo 3. Olha só. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Volto 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vai. Então eu estou na carne, andando na carne. Pode deixar aí no 4, filho. Andando na carne, eu não vou militar segundo a carne. Eu não vou agir segundo a carne. Mas eu preciso militar. E como é que eu vou militar? As armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição da fortaleza. Irmãos, olha só, muitas vezes nós perdemos o foco aí, a gente manifesta a nossa opinião e está sujeito a receber opinião contrária. Está sujeito a receber opinião contrária. O que eu vou entender? Eu vou vigiar, porque o diabo anda ao derredor, bramando a quem possa tragar. Então eu vou usar de sabedoria. Por quê? Porque eu enfrento uma batalha. Aí eu enfrento uma batalha, eu vou entrar em outra batalha, em outra coisa, aí daqui a pouco eu me perco. Daqui a pouco eu falo, e agora? O que eu faço? E agora? Eu oro, eu converso, eu posto. Não, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Eu preciso entender que Deus é conosco, mas Ele nos deu um foco e nos deu uma direção. E se Ele nos deu um foco, nos deu uma direção, eu preciso entender que se eu vou lá para o mundo, eu vou ter aflição. No mundo tereis aflições, mas em mim tem aí para mim o 16, João 16, 33. Vai, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para onde eu vou? Eu vou ficar em Jesus. Eu preciso ter a atitude que nós tomamos como ser humano, como igreja. Vamos, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Por quê? Porque a gente, até um certo momento, a gente tem um comportamento. Passou desse momento para cá, a gente tem que mudar o nosso comportamento. E entender que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Entenda, em todo tempo nós vamos estar em luta. Só que aí eu entro em outras situações que vai atrapalhar, que pode atrapalhar o nosso raciocínio, aquilo que nós temos com Deus. Então eu vou militar numa coisa, eu vou militar em outra, daqui a pouco você desconcentra. Como é que eu vou vigiar, estar sóbrio, ouvir a direção de Deus? Então, se a minha arma não é carnal, mas sim poderosas em Deus, o que eu vou entender? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo? Tem atitude que eu posso tomar? Tem. Trazendo para a nossa vida pessoal, Deus está cuidando de tudo. Eu vou ficar parado? Tem hora que eu vou ficar parado, tem hora que eu vou ir para a batalha, mas nós precisamos entender que Deus está cuidando de tudo. Vamos agora lá. Salmos 125. Então, nós precisamos entender que em todo tempo nós estamos em batalha, nós estamos em luta. Luta contra o nosso inimigo, contra a nossa carne, e nós precisamos nos posicionar no lugar certo. Olha só, no versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ponto. Como estão os montes à roda de Jerusalém?
Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Ó, então vamos lá. Aonde está a minha confiança? Aonde está a sua confiança? Não é no A, no B, no Z, no X, no Y. Não, a minha confiança está em Deus. Eu vou continuar confiando em Deus. Se Deus tem um caminho para nos conduzir, Ele vai nos dar a direção. Se Ele vai levar as coisas por um caminho, eu vou continuar confiando. Porque se eu colocar a minha confiança em Deus, o que eu vou ser comparado? O que você vai ser comparado? Aos montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Às vezes a gente fala, puxa, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, tem essa situação, tem a situação X, a Y. Não, fica aqui, ó, fica aqui, não sai daqui não, ó. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha só, quando nós entramos numa batalha, né, e nós, nos últimos tempos, todos temos entrado em batalha. Então nós entramos nas batalhas, e qual que é o nosso pensamento em relação ao que Deus tem? Deus, como é que eu vou viver a vitória? Porque a gente sabe, a gente está confiando num Deus todo-poderoso. Então a gente vai falar assim, Deus, eu estou apavorado aqui. Tem hora que a gente está apavorado, é verdade. A gente está agoniado, não sabe como é que resolve isso, como é que resolve uma coisa. Olha só. Aí você fala assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que te faz caminhar? O que te faz levantar e acordar? É a sua confiança em Deus. Daqui para frente, a gente sai ali fora, eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Mas aonde está firmado a nossa confiança? Em Deus. Assim como tá os montes lá em volta de Jerusalém, é o Senhor à nossa volta. Ele está guardando a nossa vida. Os montes formavam umas paredes, umas muralhas e protegiam o povo de Israel ali. Assim é o Senhor na nossa vida. É Ele que está nos protegendo. Às vezes você fala assim, e tem coisa que não está no seu domínio. Olha só, a irmã aqui. Quando eu vi a postagem lá de alguém que postou lá no status dela, na primeira vez eu não entendi quem era. Porque eu não estava nem entendendo. Olha lá Deus, como é fiel. Estava no domínio dela? Não estava. Mas Deus é fiel para guardar. Às vezes a gente fala assim, Jesus, se não fosse o Senhor... Você fala assim, se não fosse o Senhor, o que seria? Deus foi lá e pôs a mão, guardou. Quem viu a foto lá no perfil dela, viu que estava bem um desafio grande, né? A gente olha assim, você até glorifica o nome do Senhor, porque você fala assim, Deus, né? A gente ora, né, por o processo que ela passou, está passando, mas você fala assim, Deus, como o Senhor é bom. Então, coloca a tua confiança em Deus. Nós entendemos que nós estamos em batalha, nós vamos vigiar, nós vamos nos cuidar no que a gente fala, o que a gente conversa. Por quê? Porque a gente está em batalha. Mas eu preciso entender que com tudo isso, a minha confiança está em Deus, a minha vitória está em Deus e Ele está me guardando, está te guardando. Olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã em relação a tudo isso que nós estamos vendo. Mas, independente do que vai acontecer, a minha confiança tem que estar aqui. A nossa confiança tem que estar aqui. Tem atitude que nós precisamos tomar? Claro que tem. Mas isso se não comprometer a nossa vida, a nossa fé, o nosso testemunho, né? Vamos pôr um parênteses aqui, senão daqui a pouco, né? Mas eu tenho que confiar em Deus, colocar a confiança. E se a minha confiança está em Deus, o que eu vou fazer? Josué capítulo 6, olha só, versículo 2.
a minha confiança está em Deus, o que eu vou fazer? Se a minha confiança está em Deus, olha só. A minha confiança está em Deus. O que eu vou fazer? Josué capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. A nossa confiança está em Deus. Então, se a minha confiança está em Deus, eu e você somos comparados a um monte que não se abala. Um monte de céu que não se abala, mas permanece. Quem está nos guardando é Deus, como os montes que estão em volta de Jerusalém. Então, eu estou confiando que eu não vou ser abalado e estou confiando que Deus está me guardando. Que nem um monte, protegendo ali. Então, se eu estou confiando, o que eu vou fazer? O que Deus falou aqui? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. O que ele falou aqui para o Josué? Josué, presta atenção. Tenho dado na tua mão. Ele tinha ido para a batalha? Não. Mas ele ouviu o que Deus tinha falado. Se Deus te falou algo, sustenta firme aí a palavra que ele vai te garantir. Aí, nós estamos em batalha. Passamos por situações de desafio. Aí ele fala assim, vós, aí vem a estratégia. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. Então, 6 dias rodeando a cidade. Hoje vai lá, rodeia a cidade. Hoje vai lá, ora de novo. Amanhã, ora de novo. Amanhã, ora de novo e ora de novo. Vai lá, continua. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Irmão, eu estou confiando em Deus. Se eu estou confiando, eu não vou ser abalado. Se eu estou confiando, Deus falou que vai dar a cidade, eu vou ficar em paz. Deus está falando que para esta ocasião, para essa batalha, qual que é a minha atitude? Ir lá, rodear a cidade 7 vezes, né? Durante 6 dias, rodeia uma vez, segundo dia, até o 6º dia. No 7º dia, eu rodio 7 vezes. Aí, o sacerdote toca a buzina, eu grito. E assim vai. Irmão, fica com a estratégia que Deus te deu. Só que eu quero te dizer uma coisa, fica com os ouvidos atentos para ouvir a próxima estratégia que ele vai te dar. Ou já te deu. Porque, olha só, o que eu percebi de uns meses para cá? Que nós temos conquistado coisas e situações, todo mundo, eu fiquei observando algumas coisas, eu falei assim, você chega uma hora que você consegue observar, algumas pessoas observou, que você vai conquistando coisa ali lutando, sabe? Lutando na oração, no clamor, aí acontece uma coisa, aí a gente vai lá, persevera, eu falei assim, Jesus, aí eu observei para minha vida, né? No negócio da van e tudo mais, né? Eu tinha feito a parte lá
né, e procedido lá, fiz a minha parte. Aí eu falei, Senhor, aí eu fui lá, perseverei de um lado, perseverei do outro, batia numa porta, não dava, queria me abençoar, queria me ajudar, mas não dava, bati até que uma porta abriu. Aí depois que aquela porta abriu, aí foi outro embate, outra situação, aí eu vi outras pessoas aqui conosco, enfrentando outros embates e conquistando através das lutas e rodeando a muralha de Jericó um dia, rodeando as muralhas de Jericó outro dia. Deus falou que vai dar vitória, vai dar vitória. Só que aqui ele teve que trabalhar um pouco mais. Ele teve que rodear todo dia, 6 dias. Depois no 7º dia, rodear 7 vezes, tocar, gritar. Irmãos, o que eu preciso entender? Eu estou confiando em Deus. Você está confiando em Deus. Se a sua vitória vai vir, você e eu rodear a cidade várias vezes, glória a Deus. Mas eu preciso estar atento, confiando no que Deus está falando. Deus está falando com você. Tome esta atitude. Você vai tomar essa atitude confiando em Deus. Por quê? Eu não posso, o Josué não podia pegar e fazer aqui conforme ele queria. Olha só, versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Mandou os homens de guerra rodear a cidade. Aí Deus manda eu fazer uma coisa diferente da que eu faço. O que eu vou fazer? Rodear a cidade. Ah, mas eu fazia desse jeito. Não, esquece esse jeito. Esse dia foi ontem. Hoje é outro jeito. Por quê? Eu estou em batalha. Se eu estou em batalha, Deus vai me ensinar. Aí a gente vê as coisas acontecendo no mundo espiritual. Você fala, Deus, o que eu faço agora? Senhor, eu não posso tomar uma atitude por mim mesmo. Eu não posso tomar uma atitude por si só. Irmãos, às vezes, olha só, Deus é tão bom que quando a gente está no foco, Ele usa até um acidente para nos abençoar e usa um acidente para nós alcançarmos outras vidas. Você fala assim, Jesus, que coisa tremenda, você não sabe, eu não sei onde é que Deus vai nos levar, né? As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde se sentar a sua cabeça. Irmão, é como o vento sopra onde quer, ouve as suas vozes, mas não sabe de onde vem para onde vai. A gente não sabe, a gente está aqui, aí daqui a pouco Deus manda fazer uma coisa diferente e dá uma direção. Mas o que eu preciso fazer? Colocar estou em batalha, vou vigiar, vou, que nem a gente viu em 1 João lá, vou vigiar, confiar em Deus, agir, batalhar da maneira certa. Mas a primeira coisa é confiança em Deus. Tá com a confiança em Deus, entendendo que Ele está cuidando das coisas da nossa vida, entendendo que Ele vai dar a estratégia. Aí você está pensando aí, Deus estava me dando uma estratégia, Deus já me deu a estratégia. Toma a estratégia que Deus deu. Toma a estratégia que Deus deu. Olha só, um dia eu estava em casa e aí eu trabalhava numa gráfica e queria entrar em uma outra gráfica. Depois de lá eu saí. Aí eu fiquei vários dias. Jesus, me dá uma direção. Jesus, me dá uma direção. Jesus, me dá uma direção. Irmãos, quando Ele me deu a direção, eu fui carregar a criança, mas foi uma coisa tão abençoada que logo de cara apareceu umas, apareceu outras. Eu não sabia nem como é que trabalhava direito, né? A gente vai aprendendo algumas coisas. Aí você fala assim, Deus de Israel, olha que coisa. Aí eu coloquei o projeto em prática. Quanto desafio. Mas em todos os desafios, muitas vezes você fala, será que eu desisto, Deus? Será que eu estou insistindo numa coisa que o Senhor não tem para mim? Aí Deus ia lá e falava, continua. Como é que Ele falava continua? De uma maneira que você vai entender. Ele falava comigo de uma maneira que eu entendia. Bem certinho. Eu falava, Jesus, põe a tua mão. Aí eu, nas últimas situações, eu falei, vou agir desse jeito agora. Agora, o que nós precisamos fazer? Confiar em Deus. Confiar que Ele tem vitória para a nossa vida.
Salmos 20, versículo 6. Olha só. Continua confiando em Deus. Você está em batalha, Ele vai te dar a estratégia certa, o jeito certo de agir. Precisa mudar alguma coisa, Ele vai te dar a estratégia. Olha só. No 20, versículo 6. Ai, não, Eita, peraí. Isso mesmo. Ó. Salmos, capítulo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Agora sei. Então, Salmo de Davi para o cantor mor, lá em cima, né? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Deus te salva. Você é ungido, ungida de Deus. Deus vai nos salvar. Olha só. E ouve lá do céu, né? Senhor salva. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Não ponha a confiança no seu braço. O que era o carro? O que é o cavalo? É um braço natural. Não, eu confio em carro. Carro aqui nessa época não é o nosso carro, né? Aquelas bigas lá e tal, vai conseguir. Confia no cavalo, na corrida lá, nas coisas. Não, põe a confiança em Deus. Aí ele fala, uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. O que ele quer dizer aqui? Uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que nós levantamos? Porque quem levanta é porque caiu, não é? Porque ficou fraco, tá no baixo. Por quê? Porque a nossa força está em Deus. Porque nós fazemos menção do nosso Deus. Então, o desafio vai acontecer. Mas eu vou colocar nossa confiança em Deus. Por que eu tenho que estar atento diante daquilo que o Espírito Santo fala conosco? Por quê? Porque tem batalha que eu vou rodear a terra, vou rodear as muralhas. Mas tem batalha que eu só vou até o campo de batalha para ver a vitória. 2 Crônicas 20, versículo 14. Olha só. O que eu tenho que prestar atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar? 2 Crônicas 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha só. E Jaziel diz, então veio, só o primeiro trechinho do 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo nessa batalha. Aleluia. Toda hora ou algum momento ele vai nos dar uma estratégia. Às vezes essa estratégia vai servir lá na frente para alguma coisa, mas às vezes vai mudar. Olha só, versículo 15. E Jaziel disse, dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Se a peleja não é nossa, para que eu vou me preocupar? Eu vou confiar e fazer igual o monte. Se eu sou igual ao monte, eu estou confiando, não vou ser abalado. Amanhã, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui veio o Espírito, falou com esse menino aqui e deu a direção. Falou assim, a peleja é do Senhor. Se a peleja é do Senhor, o que eu vou fazer?
ficar aguardando. Aí ele fala assim, ó, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Saí-lhe aos encontros, porque o Senhor será convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Irmão, acabou de receber a notícia, filho, ó, presta atenção, você vai lá para a batalha, você não vai ter que pelejar, mas você vai para a batalha. Olha só, ele tinha que ir para a batalha, ele tinha que estar lá. Sabe o que acontece? É que muitas vezes, em algumas situações, eu vou ter que pelejar. Outras situações, a batalha do Senhor, eu vou parar, estar quieto e ficar em paz. Aí ele falou assim, ó, você desce até ela que lá eu vou dar a vitória. Ele recebeu a palavra, o que ele foi fazer? Foi adorar. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmão, olha só. E o mais interessante aqui, olha só, por que eu tenho que seguir a orientação e estar com o ouvido atento, vigilante, naquilo que o Espírito Santo, na direção que o Espírito Santo vai dar? Por quê? Ele falou assim, ó, você desce lá até a batalha, mas a peleja é do Senhor. Então aí o Amon e Moabe aqui, eles brigaram lá numa cidade lá, contra o povo que tinha lá, e daqui a pouco eles mesmos brigaram entre si e morreram tudo lá. Aí o que o rei fez? Foi lá pegar o despojo. Em tudo Deus tem propósito. Se ele falou que ia dar a vitória, mas vai até o campo de batalha. Senhor, a peleja é o Josafá. Peraí, a peleja é de Deus. Ele vai pelejar por nós. Para que eu vou lá na batalha se ele vai pelejar? Em tudo Deus tem propósito, mas eu preciso ouvir a direção de Deus. Aí ele, ó, no versículo 25, fala assim, ó, olha só. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não se podia levar. Mais de 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha só o propósito. No meio de uma situação de desafio para o inimigo, tinha um monte de riqueza. Aí o Espírito falou, não, ó, a batalha é do Senhor. Desce até ela, eles estão em tal lugar, vem pela ladeira de Ziz, estão lá, separa, e a batalha é do Senhor. Aí o que o Josafá fez? Entrou no louvor. Quando ele começou a louvar, no versículo 22, e ao tempo que começaram com júbilo, louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que Deus está dizendo. É com louvor que a gente vai ganhar. Começou a louvar a Deus. Por que ele estava louvando a Deus? Porque ele recebeu uma direção de Deus. Ó, você
vai lá para a batalha, mas é do Senhor a batalha. E aí ele se prostrou em terra, lá no versículo 18, aí ele se prostra em terra, aí os levitas se prostram em terra, os outros começaram a louvar, começaram a adorar, aí daqui a pouco Deus colocou emboscada lá só porque eles começaram a louvar. Sabe o que quer dizer isso? Deus, eu estou confiando no que o Senhor está falando, eu entendi o seu propósito, Deus, eu já começo a te glorificar, a te exaltar. Quando acontece lá na frente, Deus já pôs emboscada, Deus já deu a vitória sem eles ter que lutar. Aí eles olham lá, tá todo mundo lá, a batalha finalizada, tá tudo lá. Aí vê o despojo lá, ficou 3 dias pegando o despojo. Às vezes eu vou para a batalha pensando que eu vou lutar, que eu vou cansar, que eu vou ter que rodear as muralhas, mas eu vou para a batalha para mim voltar com o bolso cheio. É isso mesmo, voltar com o bolso cheio. Por quê? Porque louvou e adorou a Deus, foi lá para a batalha. Não a minha intenção é conquistar isso aqui lutando, e isso. Não, foi lá conquistar outra coisa, receber a vitória de Deus. Mas ele tinha que estar lá. Então, se eu estou no campo de batalha, se você está no campo de batalha, tenha plena certeza, a sua confiança está em Deus. Aleluia. E em tudo Ele vai nos conduzir e nos dar direção. A pergunta que você vai fazer para Deus não é se Ele vai te dar a vitória, é: Deus, abre os meus ouvidos para viver a vitória pelo caminho que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu vou rodear a muralha ou eu vou parar, ir até o campo de batalha e ver as coisas acontecerem pelo teu poder? Começou a louvar, o que Deus fez? Colocou emboscada e eles foram desbaratados. É essa a nossa oração. Por quê? Porque Deus nos fez mais que vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Se coloque de pé, glória a Deus.